Olá! Seja muito bem-vindo ao Livingcast. Eu sou a Living Schiandorella e hoje não estamos no nosso estúdio. Estamos num local especial, diferente, uma vinícola, a Vinícola Argenta, em Flores da Cunha. Então, com um cenário lindo, espetacular, para nada mais, nada menos que receber uma convidada muito especial. Obrigada. Veio de Brasília falar direto aqui com a gente, que é a professora Cláudia Goulart. Tudo bem, Livni? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você. Amei te conhecer. Também. Imagina nesse lugar que você me trouxe. Maravilhoso. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Porque ela veio de lá e tem que surpreender, né? Ela tanto traz conhecimentos pra gente, né? A gente é colegas de uma mentoria, então acabei conhecendo ela, admirando. Eu disse, tenho certeza que todos que vão nos assistir vão gostar bastante de conhecer a Cláudia também. Para mim é um prazer estar aqui, Livni. Rio Grande do Sul fazia muito tempo que eu não vinha. E aproveitei uma viagem profissional também para passear aqui em Caxias do Sul. Passear não, né? Nós já tivemos em outro evento antes, esse aqui agora, e para mim é um prazer conversar com você. A gente já conversou um pouquinho, né? Pois é, né? Desde que chegou é só papo, mas é maravilhoso. Bem-vinda. Obrigada. O digital tem isso, né? A gente se conhece numa mentoria e parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? É verdade, aproxima tanto, né? Muito. Acho que é uma grande oportunidade. Sim. Sabe que eu morei muito tempo fora do Brasil e não tinha ainda. O máximo era Skype e às vezes MSN e ligação, tinha que digitar códigos imensos. Era bem difícil. E agora também essa facilidade, né? Quem mora longe acaba às vezes não sentindo tanto essa distância. É uma aproximação, né? É maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito bem, mas Cláudia, fala um pouquinho de ti. Gente, a Cláudia, ela tem um currículo imenso. Então ela é doutora, ela é mestre, ela tem pós-doutorado, enfim. Fala um pouquinho pra gente, assim, das suas formações, apresenta um pouquinho a Cláudia pra gente. Tá, vou apresentar um pouquinho. Eu já trabalho há bastante tempo. Eu comecei trabalhando em escola pública da periferia do Rio de Janeiro, onde realmente foi um aprendizado de vida incrível. Eu utilizei toda aquela parte teórica da Universidade de Educação Física, na UFRJ, e pude colocar na prática. Então, eu trabalhei em locais de muita vulnerabilidade, né? Muita dificuldade social e realmente, para mim, foi incrível. E aí eu tive a oportunidade de mudar para Brasília, de passar no concurso na Universidade de Brasília, e lá se vão quase 30 anos que eu estou em Brasília ministrando. E aí eu tive a oportunidade de fazer pesquisa na área de psicologia do esporte, autossuperação, motivação, autorregulação. O meu mestrado, doutorado foi em ciências da saúde nessa área, e depois eu tive a oportunidade de ir para a faculdade de educação estudar e pesquisar na área de tecnologia da educação antes da pandemia. Não tinha a menor ideia que ia ter esse boom na área digital, e aí comecei a trabalhar dentro da universidade, na gestão universitária, e me apropriando cada vez mais do mundo digital. Isso me aproximou das mídias sociais e realmente é algo que eu estou apaixonado, porque a gente se aproxima, a gente distribui conhecimento, tudo aquilo que a gente levou anos na universidade. Então, assim, o digital a gente pode entregar e romper barreiras, né? Sair dos... Isso. Muito mais conteúdos, mais pessoas. E é meio interessante, porque aí não fica restrito tudo aquilo que eu conquistei e ganhei, tive a oportunidade, né, profissional de ter, não ficar só na sala de aula, mas distribuir por pessoas no Brasil ou fora do Brasil esse conhecimento, né, que é na área de motivação e que é na área de autorregulação. Bom, a Cláudia, eu disse pra ela, né, eu preciso passar essas palavras porque ela sempre participa muito nas aulas, das mentorias, e ela sempre, né, colocando o pessoal pra cima. Eu sei que ela tem uma experiência, já foi atleta? Já fui atleta. Tem mais disso, então a questão de atleta é o primeiro ponto para uma superação, que acho que de superar os limites,
alcançar o que não sabia que alcançava. Mas eu fui atleta de tênis de mesa. Na realidade, eu comecei com 12 anos de idade, ser atleta de tênis de mesa. E, para mim, eu queria ser atleta para sair de casa. Na realidade, não era atleta, eu era uma praticante de tênis de mesa. E ali tinha uma sociabilidade incrível, vários amigos que eu fiz. Então, eu ia treinar todo dia. Eu não tinha ideia de que a constância levava a um excelente resultado. Então, com 12 anos eu comecei a praticar e com 15 anos eu comecei a ganhar vários campeonatos na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu comecei a me achar maravilhosa, né? Até na hora que eu voltei a perder de novo, né? E eu vi que esse negócio de ganhar e perder realmente é uma constância, requer treino, requer dedicação, mas principalmente assim, é você se sentir pertencente ao grupo. O grupo de tênis de mesa, eu sou amiga das pessoas da América do Sul, alguns países, né? E aqui do Brasil também há muito tempo. Somos amigos até hoje no Facebook, conversamos, quando eu vou para outro país, encontro com os colegas, a gente se fala. Então, assim, a gente não nasce atleta. A gente vai praticar uma modalidade, a gente é constante, começa a evoluir, ouve o técnico, os amigos ensinam a gente e a gente vai se superando, realmente consegue bons resultados. Então, assim, não se nasce atleta, você vai na estrada se constituindo, né, como atleta. E eu amei, realmente foi muito importante para mim. Ter uma mente sólida, forte, treinar para vencer obstáculos, aprender a ganhar, aprender a perder, sabe? Então, realmente formou, na minha puberdade, me formou. Foi muito importante para mim. Que o esporte, ele traz tantos aprendizados para outras áreas da vida, né? Traz. Aprende a perder, a ganhar e eventualmente na vida real. É assim. Não existe uma constância de ganho ou perda e tem que saber lidar com isso, né? Tanto técnico, quanto ambiente, quanto emocional. Então eu aprendi, porque o tênis de mesa, qualquer alteração você começa a tremer e não consegue segurar na raquete. Então você tem que ter muita tranquilidade, muita estratégia, muito foco. Então para mim foi muito importante. Não sou mais atleta hoje, mas foi algo que na minha caminhada lá na puberdade ele valeu, né? Então, assim, foi daí que eu resolvi fazer educação física, né? Foi aí que eu resolvi pesquisar todas as minhas indagações no tênis de mesa, eu utilizei depois, principalmente no meu doutorado. No mestrado, não. No mestrado, eu utilizei uma série de modalidades. E no doutorado, eu foquei mais no tênis de mesa, né? Então, assim... E, na realidade, eu não fiquei parada no tênis de mesa. Eu fui buscar o desenvolvimento humano, a questão da performance, a questão da maestria, a questão do treinamento, a questão da mentalidade, a questão da autorregulação. Então, assim, começou um pontinho de areia, eu quero sair de casa para brincar com meus amigos. E deu muita história e até hoje, né? Mas realmente começou com a prática de uma modalidade esportiva. Ai, que bacana. Casual. Sim, a vida acaba nos levando a alguns caminhos, né? A gente acaba se direcionando a alguns caminhos que nem sabe o que vai encontrar lá na frente, né? É verdade. Resultados que eles vão... A que resultados vão nos levar? Tudo vai agregando, né, Livni? É verdade. Bom, eu queria lembrar que vocês... hoje vocês estão me vendo um pouquinho diferente. Eu sempre estou na aguinha. Hoje eu até prestigiando. Eu sabia que a nossa convidada gostava de um vinho. Então a gente está tomando um vinho aqui na vinícola. E queria convidar você que está nos seguindo, nos acompanhando aqui. E também, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Sempre que tiver algum conteúdo que você acha interessante, mande para outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso àquilo que a gente traz aqui para vocês. A Cláudia, esse assunto, Cláudia, que começou a falar, que é aquilo que mais me chama a atenção. Certo. Quero que eu gostaria assim, de falar bastante para as pessoas que estão nos assistindo. Porque tu trabalhou no esporte, Sim. Trabalhou com bastante estudantes, atletas, essa questão de cabeça, né? Tu trabalhar a tua cabeça, a tua mentalidade para ser um vencedor, ou pelo menos para querer vencer, superar às vezes as vaidades, o ego, que tu fala bastante. Né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sobre isso, né? Então, assim, na realidade, a minha pesquisa também se baseou muito
o meu caminhar, né? Porque a pesquisa você pega uma teoria, aplica e vai conversando com os técnicos. Lembro também de como eu era atleta e faço realmente uma série de análises naqueles resultados, né? Então, assim, o que me intrigou a primeira vez que eu comecei a aplicar os instrumentos, né, para fazer uma avaliação, eu fiz primeiro uma avaliação entre o equilíbrio, né? Assim, seria uma... Qual é a sua intenção para realizar alguma coisa, né? Você quer montar um negócio? Você quer ser atleta? O que está por trás disso, né? Então, vem de um equilíbrio entre o meu ego e a minha maestria, ou seja, o meu treinamento, a minha autossuperação, a minha superação. E aí, Livne, eu comecei a ver assim que, para mim, o ego ele deveria sempre ser algo assim que não fosse o protagonista da história. Que eu sempre deveria focar na maestria. E realmente a maestria ele é o principal. Né? Ele é o principal na realização de alguma coisa. O que é? Eu estudar, eu me preparar, eu estar com pessoas que vão me ajudar no crescimento. E o ego, eu não estudava muito ele. Só que eu comecei a observar, e conversando com técnicos, é que pessoas com muito grau de treinamento, de foco, anos de estudo, anos de preparo, eu observei que quando o ego, né, na avaliação, ele era baixo demais, a pessoa não conseguia obter bons resultados. Então, é como se o ego, a maestria, o treino, a dedicação se eleva e o ego também se eleva junto. O que acontece? Às vezes a gente põe um parâmetro e para de estudar e o ego continua e o ego acaba ficando acima. Então, a gente acha que o ego vai dar conta de tudo e não é bem assim. Então, eu observei na pesquisa que existem 2 tipos de ego para que eles estejam equilibrados, que a gente chama de ego que aproxima e ego que evita. Eu evito fazer alguma coisa porque eu tenho medo da falha, eu não quero falhar. Então, como é que eu posso evitar isso? Eu posso desistir. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou desistir, né? Eu tenho medo e eu vou desistir. Ou eu fiz uma avaliação e eu vi que era melhor desistir desse negócio. Então, assim, eu tenho esse ego equilibrado. E eu tenho o ego aproximação. É onde ele pode ser tóxico, onde eu me aproximo de você e tenho raiva de quem você é, porque eu gostaria de estar no seu lugar. Ou eu olho para você e falo, o que a Livne tem que encaixaria na minha caminhada e ela pode me ajudar com essas ferramentas. Então, esse ajudar, né? Então, é um ego que eu avalio, eu vou evitar a falha fazendo uma boa avaliação. Eu vou crescer o meu ego pedindo ajuda ou olhando o que você faz. Então, o outro ele é muito importante nessa construção, tá? E isso eu consigo equilibrar esse ego. É um ego social, é um ego onde eu me coloco. Então, o que acontece? Pessoas, quando estão no início da caminhada, estudam muito, treinam muito, se preparam muito, mas mantêm um grau assim de repressão, como se fosse de estar mais tímido, não se coloca, sabe, não acredita, uma insegurança muito grande, e isso atrapalha. E o que acontece? Quando ele fala, eu quero chegar em determinado grau, que ele acha que tem aquele limite, né? E aí ele para de treinar, ele para de estudar, ele para de pesquisar e deixa que o ego tome posse. Aí é realmente onde as pessoas falam, o ego vai ser o seu inimigo, o ego vai atrapalhar você. Mas por que o ego está atrapalhando você? Porque ou eu quero destruir você ou eu evito por conta do medo, tá? Ou eu paro de estudar. Então, essas alterações que realmente, na hora que eu vou realizar alguma coisa, essas questões realmente influenciam. Então, eu comecei assim, fiz pesquisa em atletas de alto nível, medalhistas olímpicos, e eu vi que eles, são pessoas que treinam há pelo menos 10 anos, né? E eu vi que eles se sentiam superiores ao seu oponente. E eu fiquei assim, impressionada com esse resultado. Mas por que ele tem? E alguns técnicos começaram a conversar comigo, professora, olha só o resultado dessa pessoa, principalmente assim, vamos dizer, no esporte coletivo, é o centroavante.
O centroavante, ele tem que ter um ego realmente forte, né? Às vezes forte até demais, né? Mas, ou seja, esse ego, ele vai equilibrar na realização, no objetivo. Então, na realização, no objetivo de alguma coisa, numa meta pessoal. Então, eu tenho uma meta para alcançar algo. O que vai me equilibrar? A minha dedicação, a minha maestria e o meu ego. Tá? Aí eu coloco mais uma força nesse tripé, que é a minha autorregulação. Na caminhada, é comum a gente ter medo, ou a gente ter uma situação estressora, ou até a gente ficar sem dormir. E aí eu gosto de falar assim, mas isso é momentâneo? Às vezes os processos de autorregulação, eles tiram a gente um pouco do eixo. E a gente fica muito mal com isso. E a gente não quer lidar com isso. Ou seja, se eu quero trabalhar um músculo para ele desenvolver, eu levo um tempo. Se eu quero construir uma casa, eu levo um tempo. A emoção tem que ser assim, e não é. Então, a minha autorregulação, ela acontece quando eu dou de cara com uma situação estressora, eu busco um local de equilíbrio, como um local que eu gosto de ir, uma pessoa que eu gosto de conversar, um filme que eu vou assistir. Esse local é extremamente autorregulador, porque você está no local que o seu corpo sente conforto. E a gente não olha para o nosso corpo, a gente não olha das necessidades dele. Eu já tive situação que eu fui dormir muito cedo, que eu falei, eu estou precisando descansar, porque eu estou muito desregulada, eu estou numa situação de pressão, não consigo obter a resposta, e eu não quis a resposta imediata. Mas eu vou dormir. Mais pressão. Pior. É pior para resolver. Então é assim, entrega, aquela coisa que fala, entrega. Entrega, coma bem, durma bem, esteja num ambiente adequado, não tome decisão nenhuma, que o seu corpo vai se autorregular. Confia no seu corpo, confia na resiliência dele, confia na sua plasticidade cerebral, neural, que ele vai chegar no... Mas a gente quer tudo muito rápido. Então, todo esse processo, ele leva um tempo. Lembra que eu falei que com 12 anos eu comecei a ser atleta? Olha quanta história, olha quanta estrada. Eu nunca imaginei estar aqui, nunca imaginei estar nessa situação, né? E calma, as coisas acontecem, né? Eu sei que a gente tem uma meta, eu sei que a gente tem um objetivo, mas trabalhe, descanse, confie em você, tá? Espere na sua autorregulação, as coisas vão acontecer. Isso é bem importante, isso que tu tá comentando, Cláudia, porque eu vejo por mim a minha ansiedade. Eu sempre fui ativa, trabalhar, estudar, fazer coisas para produzir e totalmente independente e nada que me bloqueasse. E de repente, daí era um sonho da minha vida, que eu sou extremamente grata, decidi ser mãe e graças a Deus veio logo a minha primeira filha, junto com ela a pandemia, e de repente eu me vi parada em casa com uma criança que eu tive que aprender. Eu nunca tive grandes contatos com criança, muito menos bebê recém-nascido, e eu tive que aprender fazendo, e de repente eu cheguei num momento que eu senti falta de me reencontrar. Então, de voltar a produzir, ter outros assuntos, porque eu só falava dos meus filhos. Era só maternidade e cólica e chupeta e não sei o que, enfim. E amamentação. Amamentação. E isso aconteceu contigo. E um ciclo bem grande de amigas tiveram filhos na mesma época. Então, era o assunto de todas as... Recorrente, né? De amizade era o assunto maternidade e tudo que envolve. Só que chegou um tempo que eu me frustrei. Tipo, o melhor momento da minha vida, eu fui realizada, eu tô extremamente feliz, né, de ter realizado meu sonho, que eu tive a Eleonora e logo em seguida o Teodoro. E eu não tô feliz, como assim? Né? Eu tô feliz por isso, mas eu não tô na minha essência, no meu... E isso me gerou uma ansiedade, não estar fazendo o que eu realmente gosto, né? Além daquilo, porque eu amo meus filhos, mas não é que eu amo aquela loucura que a maternidade acorda e chora, e levanta com sono e birra, né? Eu vou te dizer que eu tenho minhas restrições, né? A gente aprende a lidar, mas eu não sou a pessoa mais preparada para isso, né? Enfim, né? Estou evoluindo
aprendendo. Tá aprendendo, né? Mas eu tenho aquela necessidade urgente. Meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Daí nisso tem duas coisas que tu falou, né? Uma é a questão da urgência. Eu queria já estar fazendo, já queria estar tendo resultado. Rápido. Que eu comecei há pouco tempo. E a outra, olha só como elas se opõem. A procrastinação. Porque eu quero fazer, mas eu não estou pronta. Então não é a hora. Ai, mas por que tu não fala sobre isso? Tá? Quem sou eu para falar sobre isso? Mas tu não estudou, tu não está estudando antes. Mas como é que eu posso falar sobre isso? Tipo, essa insegurança. Então tem os dois pontos. De um lado, eu quero fazer, e do outro, procrastino porque não me sinto preparada. Isso acho que acontece com muita gente que eu vejo na minha volta, enfim. Ingrid, Livne, eu acho que a gente às vezes se exige demais, né? Acontece. Acontece, né? Então, assim, a gente não sabe, muitas vezes, aproveitar o momento do filho ter aquela idade que nunca mais ele vai ter essa idade, nunca mais você vai ter esse momento com ele. Então, é tentar, assim, eu como mãe, com as coisas que eu tenho que fazer, qual é o melhor que hoje eu posso dar? O meu melhor é esse. E as crianças entendem isso, que a mãe está dando o melhor. Tá? Se você está dando o seu melhor no seu tempo, é isso mesmo, você é humana. Aí eu acho assim, eu vejo assim, quando eu faço, eu amo fazer curso até hoje, eu amo estudar. Eu lá na minha infância descobri os livros, com 10 anos descobri os livros e não parei mais. Acho que realmente é você ver a história do outro, então assim, está sempre aprendendo. E quando a gente vai fazer curso, esse mesmo que nós fizemos agora, sempre a maioria é feito de mulheres. As mulheres estão estudando, as mulheres estão se preparando. Mas será que o nosso ego está pronto para dizer assim, eu vou fazer da maneira que dá para eu fazer, esse é o meu melhor? E será que a gente se acolhe? Será que nós acolhemos umas às outras? Esse curso foi maravilhoso, que eu vi que mulheres ali de diversas idades, diversos locais do Brasil, e como nós acolhemos histórias sérias ali, né? E sempre uma acolhendo a outra, qualquer horário que uma colocasse uma fala ali, a outra vinha e acolhia. Então, assim, nós temos o nosso momento. E parece que a gente quer chegar. Mas chegar aonde? Quando a gente chega, Livne, a gente morreu. Chegou aonde? Chegou aonde eu acho que é o fim, mas não tem fim. O fim é a morte. O fim é o último suspiro. Então, quando a gente aprende de que nós estamos dedicadas à maestria, tá? Cadê a nossa autorregulação? Calma, nós vamos nos adequar. Olha para as mulheres mais velhas que os filhos já cresceram. Pronto, os filhos já saíram de casa e é outro estilo de vida. Então, às vezes, a gente já tem pressa como se a cama já estivesse toda arrumada. Sai um dia de casa, deixa a cama desarrumada. Se voltar, você vai ver. Tudo bem, fazer esse teste, deixar a cama desarrumada um dia, né? Eu gosto de arrumar a cama, né? Então, assim, a gente quer tudo muito organizado. A emoção organizada, a casa organizada, o filho organizado, o marido organizado, a empresa organizada, o emocional... Não... Eu vi um vídeo esses dias, assim, das mulheres, assim, de umas filmagens de longe, em várias partes do mundo, assim, as mulheres carregando os filhos, as mulheres carregando as sacolas no mercado, as mulheres carregando um objeto da casa, né? Eu sei que os homens também carregam, eles carregam bastante coisa, mas no caso, o vídeo estava mostrando isso, né? E falou assim, gente, às vezes a mulher quer carregar a emoção, né? De toda a casa. Calma, não se exija, o seu melhor é esse. O seu amor é esse. E as crianças vão entender. Não exigir tanto, né? Não exigir tanto, assim, dessa maternidade perfeita, dessa maternidade que é colocada na capa de uma revista. Não é que tem muito Instagram com mulheres. E você fala assim, nossa, né? E que exigência é essa? Então, se eu faço esse ego-aproximação e olho e falo, eu tenho que estar assim, não. Parabéns, ela teve estrutura, condição de estar assim. Eu não sou isso. Então, esse ego voltar. Então, eu acho que vou desistir agora da minha carreira. É o ego que eu evito. Eu evito fracasso no meu corpo. Eu não vou fazer isso porque, neste momento, eu não dou conta.
neste momento, mas a estrada é longa. Livre, hoje a gente vive muito tempo. A gente trabalha muitos anos, a gente vê muita coisa. Tem crianças que têm a oportunidade de conhecer tataravô. Sim, eu vejo tu no teu trabalho, tu acompanhou gerações. Gerações, vários alunos, né? Encontro com eles na rua, lá em Brasília. Oi, professora, oi, tudo bem? Uns lembram, outros não. E tudo bem, talvez não tenha marcado. Outros já lá do primeiro semestre que eu tive na UNB, lembra de mim? É assim. Uns a gente marca, outros não, e é a vida, né? Então, assim, eu acho que nós mulheres nos exigimos muito e às vezes estamos em grupo que nos acolhemos pouco. E aí, Cláudia, então o que a gente faz? Vamos estar em grupo que nós nos acolhemos. É tão importante a gente ouvir uma voz uma da outra, né? E acolher, né? E entender e fazer uma escutativa, ou até mesmo passiva, mas apenas no olhar e falar, eu tô com você, calma, né? Então, tudo bem. Então, eu acho que essa exigência, muito estudo, muita tarefa e achar que sempre está num grau de perfeição, eu acho que a gente pode aceitar. Eu não sou perfeita, mas isso é o que eu dou conta hoje. Nisso, eu vou entrando em outros graus de autorregulação. Eu vou e posso falar assim, posso deixar meus filhos com a sogra, com meus pais, aí agora eu vou dar uma saída com meu marido, eu preciso me autorregular, eu preciso desse... Ou então, pedir para o marido, eu vou estar sozinha, eu vou estar com uma amiga. Então, eu acho que esse momento de autorregulação a gente deve buscar também. E não exigir que está em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo perfeito. E o que não fez perfeito, não fez. Porque isso vai uma cobrança, porque além de ter, não sei se é uma sociedade que impõe essa cobrança, mas porque de um lado a mulher era dentro de casa, era dona de casa, cuidadora da família. O homem era o provedor. Isso. Depois a mulher foi lutando e começou a atingir patamares no mercado de trabalho e excelentes. Porém, a cobrança interna de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa e etc. continua junto da beleza. Nossa, pelo amor de Deus. Por todos os ângulos. Que peso enorme, né? Tem que se sentir, né, à altura de, né, mesmo dando o seu melhor e não atingindo, porque ninguém atinge a perfeição. Não. Isso gera uma frustração, um sofrimento que acaba refletindo naquilo que é o que tu mais está prezando, ou o trabalho, ou os filhos, ou, né, o teu humor e a performance, né, nesses ambientes. E o burnout pode vir, né? Aí desanda tudo mesmo. Então é como se fosse assim, copos, né? Copos família, copos trabalho, copo vaidade, né? Copo relação esposa, né? Eu como mulher, meu marido. São vários copos e todos têm que estar lindamente, né, na altura. Não é assim, tem hora que um copo está um pouco maior. Isso é o normal. Isso é o equilíbrio, isso é uma saúde para a mulher. Se ela quiser que tudo esteja perfeito, realmente, eu acho que tem umas fotos que a gente vê nas mídias de mulheres assim, perfeitas. Não é. Aí, de repente, poucos meses depois, você vê uma história assim que você fala, nossa, essa pessoa mostrou uma coisa e não é nada daquilo, né? Então, você vê que não é tão... Ninguém é tão perfeito, viu, Livne? Então, assim, se as mulheres estão pensando e que vão conseguir fazer tudo, desculpa, tudo perfeito, não, tá tranquilo. Tudo perfeito, estamos fazendo perfeito, que é o nosso melhor. Pronto, acabou. Que está no alcance da gente. É. E se tranquilizar com isso, né? E se tranquilizar, e não se... E tá feliz, falar assim, é isso que eu tô conseguindo fazer. Né? Isso eu tenho que trabalhar bastante, porque eu me culpo muito. Eu me cobro bastante, mas eu tô conseguindo. Do meu jeito, aos poucos eu tô conseguindo. Né? Eu vejo agora que aí eu acabei encontrando no esporte, foi uma coisa que é a corrida, algo que me faz muito bem. Então eu vejo, às vezes eu vou sair de casa, meus filhos, ai, mamãe, não vai, tu tem que ir todo dia. Daí judiam, né? Mas eu sempre falo pra eles, isso me faz tão bem, filho.
né? Então, deixa que a mamãe vai, daqui a pouquinho a mamãe volta e daí eu brinco contigo. Que daí quando eu voltar, eu vou estar bem pra dar o meu melhor pra ti. Então eu preciso ter o meu momento pra me autorregular, Sim, sim. sustentar ali de tempo só pra mim. Eu preciso ter esse tempo só pra mim. E pra depois, ou tempo com amigas também, né? Volta e meia eu saio pra jantar com umas amigas. E é muito bom, não é? Saudável. E o legal é quando você chegar em casa, você olha e fala assim, tá tudo certo. Estão inteiros. Sim. E Estão saudáveis. Pronto. às vezes choram até eu entrar no elevador. Depois, Daí eu fico, daí meu marido me responde, Viviane, eles choraram, acho que tu na garagem e eles já tinham parado. Entendi. Agora até parou, eles já entenderam. mas é que eles são crianças, né? As emoções também são muito à flor da pele, né? Então é comum se comportar. E vai chegar uma hora que eles, assim, na adolescência ou na juventude, nós não sabemos como eles vão ser, né? Então vai chegar uma hora que eles não vão nem chorar por nada, que você saiu, que você chegou, né? Então, assim, cada fase é uma fase. Então, a fase deles é normal. Sentir falta da mãe. E é também normal a mãe virar e falar assim, olha, eu saí para cuidar de mim. Eu cuidando de mim, eu estou cuidando de você. Essa exigência realmente não é legal para nós mulheres. Acharmos que a gente tem que... Nós somos mulheres, temos um corpo, temos uma força, temos uma potência e a gente tem que entender até aonde ouvir mais a amiga, acolher mais e dizer, amiga, calma. Você quer que eu vá lá lavar a louça na sua casa? Eu vou lá agora lavar a louça. Quer que eu faça um bolo para os seus filhos, sabe? Calma. Vamos sair para jantar? Vamos tomar um chopp ali na esquina? O que agrada para a gente ter, às vezes, alguns minutos com uma amiga, tá? Eu acho que isso também é muito importante. Recarrega as energias, as baterias. É muito bom. Então, eu diria, mulheres, não se exigem. Vamos em frente, sem exigir muito. A vida é bela. Nós não somos iguais umas às outras. Temos uma diversidade enorme. E isso é bonito na sociedade, essa diversidade. Mas não querer ser igual a outra. Tá? E não se exigir muito. Verdade. E agora a gente estava falando sobre isso das saídas também dos companheiros também, né? Incentivarem, entenderem a importância, às vezes, da parceira precisar dar uma saída, eu vou ter que ficar em casa com os filhos, né? E a mulher também entender que eventualmente ele também vai sair com os amigos. Precisa dar uma saída, né? Ou fazer um esporte, ou alguma coisa que ele goste, né? Sim. Que faz bem pro equilíbrio e é saudável para os dois. Da família. Sim, sim. Eu vejo nessa geração muito mais rapazes assim, parceiros. Não é que eles ajudam em casa, né? Acho que na minha geração, ele ajuda em casa. Na sua, assim, somos parceiros, somos companheiros, um apoiando o outro, a mulher apoiando o homem apoiando a mulher. Eu acho isso incrível, extremamente saudável. E saber que não tem uma receita, né? Nessa construção, né? É o que está acontecendo que vai ser melhor para nós, né? Nós quatro. Vai ser essa situação. Agora eu preciso desse equilíbrio maior, ou o outro, ou as crianças. Então não ter uma regra, não ter algo fixo, sabe? E assim, entregar. Eu acho que a gente está querendo assim carregar a sacola, carregar a chave do carro, carregar a criança, carregar o brinquedo, a boneca e falar assim, eu não vou carregar nada, eu vou entregar. Eu vou entregar isso. E aí eu acredito que a gente vai conseguir uma maior autorregulação. Tá? E não ficar o tempo inteiro controlando de que, como é isso? É porque é muito novo. De repente, solteira, trabalha, agora é mãe, esposa. É tanta coisa nova e parece que a gente quer dar conta como não vai ser. Até porque a mulher assumiu uma posição de liderança e muitas vezes a liderança da casa é feminina, na posição masculina. Então ela toma conta de tudo, só que é muita coisa. É muita coisa, não tem como. Ou tu tem várias pessoas que não tem. Contigo, mas assim, né, humanamente não é assim, não é assim. E que é o que a gente enxerga às vezes, né?
que é o que estão pedindo que eu seja. E está totalmente distante de qualquer alcance. E eu acho que na medida do possível também colocando para as crianças colaborarem dentro de casa, né? E não achar, olha, pode deixar que a mamãe dá conta, pode deixar que o papai dá conta, o avô, a avó, né? Ou a secretária de casa. Mas aos poucos também, olha, o brinquedo guarda ali, né? A roupinha joga ali. Fazer coisas que sejam práticas, né? Que são crianças que não têm habilidade, né? Mas assim, aonde que eu coloco? Então você isso vai amenizar. Porque a criança pode aprender. Agora, se ela acha que desde a infância, desde pequeno, a mãe e o pai vão fazer tudo por ela e não tem a hora dele começar, então assim, por que seu filho e sua filha, né, tão novinhos, conseguem assim o mínimo? Jogar a roupinha no cestinho, jogar o brinquedo no cestinho. E aí eles vão entender, poxa, você está colaborando em casa, né? Ou foi no mercado, uma sacolinha mínima, assim. Leva para a mamãe. E ele vai ver que isso ele está colaborando e que é importante. Então, ficar toda a carga da casa em cima da mulher, cuidar da roupa de todo mundo, da alimentação de todo mundo, da organização de tudo, é muito pesado. É carregar o mundo nas costas. Então, é a vida pessoal, é o trabalho, é a família, é a maternidade. É estar bonita. Né? Porque você tem que fazer tudo isso de salto alto, né? Tem essa questão também, né? E cuidar que às vezes nem... Às vezes é uma exigência nossa, né? Às vezes quem importa... O homem não. Sabe que tu falou isso dos brinquedos, porque eu sempre, os meus, desde bem pequenininhos, eu sempre coloco fazer alguma atividade, né? E eles se sentem super felizes e úteis de estarem, porque se sentem pertencentes à casa e, nossa, eu sei fazer isso, eu ajudei, né? Só que chega uma fase ali, por exemplo, os brinquedos, né? Aí eu agora guardem antes da gente sair. E daí estão lá, e enrolam. Daí agora eu adotei uma técnica um pouquinho mais difícil. Guardem, senão quando voltar vai tudo pro lixo. Não vai ter nada aí. Aí eles guardam rapidinho, porque tem que usar. Né? Tem que apelar, né? A gente tenta fazer tudo, né? Da forma... Não causar traumas, né? mas enfim, então, guarda tudo, senão... Eles vão ser bem informados, depois eles gastam com terapia, não tem problema não. Isso, é o que eu penso. Todo mundo vai fazer terapia por algum motivo, né? Então, vamos... Que seja um motivo justo, né? É verdade, isso aí. E Cláudia, fala um pouquinho pra gente, porque tu fala bastante da autorregulação. Esse termo é por mais antigo que possa ser, é novo. Né? Para muita gente é novo, assim, de estar começando a ouvir agora, né? O próprio autoconhecimento mesmo. Tem muita gente, né? A gente vê até o nosso mentor falando que sabe de autoconhecimento, mas não tem autoconhecimento. Sim. Né? E tem uma diferença muito grande, né? E a própria autorregulação também. Sim. Às vezes sabe o que fazer, mas não sabe como fazer, ou... Como é que é, assim, explica pra gente o que é e como é que a gente pode conseguir, né, trazer pra nossa vida, em que momentos? Eu comecei a estudar autorregulação no doutorado e eu achei muito interessante. Na autossuperação é colocado um dos aspectos, você saber trabalhar a autorregulação. E depois, com o tempo, eu fui fazer uma formação em autorregulação, que é a experiência somática, para entender mais esse conceito. E realmente foi muito interessante. Então, vamos lá. Você falou da autorregulação e do autoconhecimento, né? Bom, qual é a diferença dos dois, né? Gente, ser humano é incrível, né? Eu amo estudar, né? Porque eu também acabo entendendo mais o outro. Então, assim, a autorregulação seria eu ir por uma outra etapa de enfrentamento de situações estressoras. Eu ir para uma outra etapa emocional das minhas relações humanas. Porque nós não somos estáticos na emoção. Lembra que eu falei? Uma casa se constrói, um músculo ganha potência e ganha volume com um determinado processo, né? Então é assim a emoção, do mesmo jeito. E existem formas de eu lidar com ela.
Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, eu te chamo para um cargo e você tem uma situação estressora, aí o seu ego não avalia e ele evita o fracasso emocional e ele fica um ego evitação. Eu vou evitar isso por quê? Mas você avaliou? Não, eu estou desconfortável, eu não quero estar desconfortável. Tudo bem, mas calma, que com o tempo, como você fazendo um trabalho de autoconhecimento, principalmente se você tem um terapeuta, ou se as questões não são graves, mas você busca uma situação de conforto, quantas vezes eu vejo hoje, assim, alguma desavença que houve, passa os anos, a pessoa fala, gente, mas por que está ainda essa desavença? Ainda tem mágoas, dor. Você fala, não tem mais. Fala, gente, que coisa tola. Aquela época foi algo importante, mas não é mais. Por quê? Porque eu fui para o meu corpo se regulou. Ele aprendeu a lidar com essas situações. E a gente quer tudo muito rápido. Seja uma emoção, seja um relacionamento, e isso a gente vai para etapas. Então, assim, não exija tanto, como eu falei assim, na criação dos filhos, não se exige. Eu falei o que eu não deveria falar. O seu filho sabe que você ama, calma. Isso vira a página, isso vai acomodar nele também. Ele vai ver que a mãe tem uma expressão emocional, mas que depois houve um equilíbrio. Então, a autorregulação é eu buscar situações de conforto, de autoconhecimento, e ir para um outro nível de aguentar maiores pressões. A vida tem cada pressão que a gente fala, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E sempre vai acontecer, viu? Eu achei assim que ia chegar numa hora que eu não precisava auto-esperar em nada. Mas sempre tem uma regulação e uma emoção interna. Então, assim, não ache que a emoção é um tijolo. Ela é algo flexível, ela é maleável e ela vai cada vez mais, porque isso também você vai trabalhar o seu amadurecimento e o seu enfrentamento de situações estressoras. O autoconhecimento, eu diria que é eu dar luz e observar, porque o protagonismo das nossas ações é do inconsciente, não é do consciente. Você já teve uma situação que você falou assim, nossa, eu não imaginei, nossa, por que eu falei? Aí a gente quer consertar, mas já saiu. Não é bem isso que eu quis dizer. Não era isso. Aprenda a ver que você é essa situação que você... O outro pode entender errado, mas aquilo que você falou, você sabe quem é você. Como é que eu sei esse autoconhecimento? Existem processos terapêuticos que ajudam muito a gente no autoconhecimento, aonde os psicoterapeutas, eles fazem exercícios aonde a gente se manifesta, coisas íntimas, coisas profundas nossas. E tem gente que tem medo, não quer ver, é como se eu entrasse numa gruta e jogasse luz em bichinhos que estão dentro da gruta. Nossa, tem um morcego, tem um lagartinho. Não quero mexer nisso. Não quero ver isso, né? Nossa, eu sou linda, tal. Não, tem isso dentro da gente. A partir do momento que a gente olha e trata, eu vou para um outro grau emocional. Então, tudo isso é uma caminhada, é um processo. É igual a gente está observando aqui, olha, essas trilhas aqui da vinícola, e fala, olha, lá atrás tem uma casa tão ou mais linda do que essa aqui que nós estamos. É uma caminhada. Para eu chegar lá, eu vou ter que fazer uma caminhada para chegar até lá. E é uma caminhada, mas hoje a gente quer tudo muito rápido, a gente quer estar resolvido muito rápido, a gente quer ter um resultado financeiro rápido, a gente quer ser uma excelente mãe rápido, e é impossível. Agora, a intencionalidade de equilibrar as minhas emoções, o meu ego, a minha aprendizagem de vida, é que vai levar a gente. Acontece que isso não é rápido. E falar, agora eu cheguei. Chegou aonde? Você tem ideia da onde você pode chegar? Porque eu vou dizer, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia que eu estaria aqui com você. Eu não tenho ideia de tudo que, sabe, que a cada semestre acontece. Mas a gente está aberto, sabe? Aberto a uma estrada, aberto a um novo. Não ficar dentro de casa, é o ego que evita viver, sabe? Não, eu já sei como é lá. Não, eu não sei como é. Eu fui e as coisas mudam. Eu já vi no Rio Grande do Sul várias vezes. Falar, né? Mas cada vinda é diferente, cada pessoa que eu interajo é diferente. Então, não ter medo do novo. E se tiver medo, calma.
vai passar o medo. Não é assim, não é rápido, não é imediato. Tudo é um processo. Agora, o mais interessante, sabe quando a gente está comendo uma comida gostosa, assim, a gente vai pegando cada pedacinho com prazer, devagar? É isso que eu vejo na estrada da vida. É a regulação, é o aprendizado, é o ego, é o relacionamento com o outro, é o relacionamento comigo, é a minha liderança, é a liderança do outro. E cada dia tem algo novo para a gente aprender. Não exijamos tanto de nós, mulheres. A carga está pesada, é muita coisa para ser feita, mas é até aqui que eu dou conta. Eu acho que isso que é o mais importante. Isso aí que tu falou, eu acho bem interessante, que daí me remete a várias coisas. Uma que de videogame, né? Das fases. Tem muitas fases, né? E daí tu tem que encarar aqueles obstáculos, superar aquilo pra passar de fase. Passar de fase. E tu passa, tu se esforça, né? Tu dá conta. Aí que tu não sabia. Aí tu vai pra uma outra fase assim, meu Deus, daí tem outros desafios, daí tu fica assim, de repente supera aquilo ali de novo. E assim é a vida. E também, que tu falou da estrada ali, né, é que pra gente ir aproveitando todo esse processo que é. Porque quando a gente chegar, de repente, tu sonhou em ser professora um dia. Quando foi professora aquele dia, legal! De repente, mas agora eu quero mais, eu quero outra coisa, né? Então essa busca até ser professora foi legal. Só que quando tu atingiu aquilo que tu quis, foi uma alegria ali legal da conquista, mas depois já perdeu o valor que tu já conseguiu. Então daí tu vai almejar um mestrado, um doutorado, ou assim pra vida, pra várias coisas, né? Eu sonhei em ter uma casa, daí depois primeiro sonhei em comprar um carro. Tu vai lá, luta, compra o carro. Pronto. É isso, pronto. Daí então eu quero outro. Daí vem todo aquele processo. E daí eu quero uma casa. Então como quando a gente chega lá, a felicidade não é tão duradoura, porque tu sempre vai buscar, então tu aproveitar que pelo menos o caminho, o trajeto até conseguir, até conquistar aquilo que tu sonha, seja divertido, gratificante e te traga muitos ensinamentos, né? Eu acho que às vezes também a gente pensa muito em conquistar objetos, né? E objeto é passageiro, né? E muitas vezes a gente não pensa assim em desfrutar do caminho. Como é que eu estou melhor, né? Como é que eu mudei? Como é que eu vejo a vida de uma maneira diferente? Como é que eu não me exijo tanto? Como é que eu me acolho mais? Eu sei que eu sou humana. E eu sei que eu tenho falhas. Não tem como não cometer falhas. Às vezes a gente está num momento, você fala assim, num devaneio, né? Que você fala algumas coisas que você fala assim, gente, por que eu pensei isso? Por que eu vi isso? Então, assim, não se exigir tanto, sabe? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente quer um objeto e acha que a vida é só aquele objeto. É um carro, é uma lancha, é um helicóptero, é um avião. E será que é isso? Será que é o objeto? Será que a vida são os objetos? Será que é ter objetos? E aí eu vou querer ter pessoas porque eu tenho uma casa linda, porque eu vou dar uma festa assim. E não é assim. Tem coisas muito mais interessantes. Eu gosto, sabe, Olivine, de viajar, por exemplo, com meus 3 cães. Tem esse tipo de viagem que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer em grupo, gosto de fazer expedição, gosto de fazer sozinha. E eu coloco 3 cães no meu carro. Só um parênteses aqui. Que a Cláudia, ela é uma aventureira. Eu gosto. Ela gosta de botar... É um Jeep? É um SUV metido a Jeep. Enfim, bota os cachorros na estrada. Vai assim, esses dias era 500 e poucos quilômetros, né? Não, fiz num dia que... Mas assim, às vezes em 10 dias, 3.000 e poucos quilômetros, né? Gente, sim, então, tipo, e super de boa, é uma coisa que é prazer. Então... mas assim, aí eu organizo aquela questão da maestria, né? Eu vou organizar a viagem, para onde eu paro, quais são os locais que aceitam cães, quais são os locais seguros, né? E
E é uma viagem assim, é uma imersão, porque assim, só vai chegar perto de mim pessoas assim, irreverentes. Uma mulher de cabelo branco, num SUV, com uma barraca em cima, com a geladeira, com um fogãozinho. Eu tinha esquecido da barraca. E 3 cães, né? Para mim são os queridos, só vão chegar pessoas muito irreverentes para conversar comigo. Então é uma viagem de férias, assim, eu paro em camping, né? A maioria são campings, às vezes eu paro em hotelzinho fazenda também, mas só vai chegar assim. Então, assim, eu vou ter cada história tão diferente do meu cotidiano profissional, e muitas vezes a pessoa nem sabe que eu sou professora, né? Que eu estou agora na parte de diretoria na universidade, que é o momento também que eu estou vivendo, aprendendo bastante. Então, assim, é tão interessante, sabe? Então, assim, eu vou sair do meu local de conforto e vou fazer esse tipo de viagem para conhecer pessoas diferentes. E cada viagem que eu faço dessas, eu conheço gente, assim, viajantes do mundo inteiro. Aí a gente para, conversa numa fogueira, bate um papo. Teve agora uma alemã que estava fazendo uma viagem pelo mundo, outro ciclista. Nos encontramos em Tiradentes, quer dizer, cada um numa história, cada um numa história de vida, numa idade diferente, numa cultura diferente, e ficamos os 3 conversando. Então, assim, eu aprendo com a realidade do outro, sabe? Então, assim, aquilo às vezes que eu tô com medo na estrada, pergunto pro outro, o outro me acalma, sabe? O outro me acolhe. Então, o ser humano é incrível. Então, é esse tipo de viagem que também eu gosto de fazer de vez em quando. É muito divertido. É muito divertido. Não vou dizer para você fazer que é sua... Mas eu fiz assim, mas eu já fiz várias viagens sozinha também. E também é bem isso, porque você está mais aberta a conhecer outras pessoas. Mas eu estou aberta hoje, porque em outros momentos não era esse movimento que eu executava. Não era esse. Eu descobri há poucos anos na pandemia esse tipo de movimento que eu poderia fazer. Busquei pessoas que acolhem também na estrada esse tipo de viagem. Então, daqui a 2, 3 semanas eu estou indo para o Pantanal. E são 6 carros, se não me engano, e eles já ligaram e falaram assim: você vai levar seus cães? Eles já me ligam, né, pedindo para eles irem, né? E aí eu falo: não, mas os 3 eu não vou levar porque é Pantanal e eu tenho medo, tal. Mas assim, então são pessoas que não é pra gente estar com pessoas que acham isso esquisito, né? Pessoas que acham isso esquisito e que eu gosto muito de estar com essas pessoas, eu não vou com os cães. Eu vou com outro papo, eu vou com outro estilo, né? Então a gente tem uma diversidade enorme de formas de lidar com a vida. E muitas vezes a gente fica exigindo um determinado tipo de comportamento. Mas assim, eu demorei um tempo, não foi assim. Eu fui ouvindo muito, sabe? Vendo essa pluralidade da sociedade, fui aprendendo, fui me adaptando. E enquanto eu tiver saúde e vida, eu espero ter mais assim resiliência para viver a vida. Ai, que bonito isso. E, Cláudia, acho que trabalhou bastante com atletas. E como é que chega uma pessoa falando como atleta, mas também como vida? Né? Alguém que de repente começa do nada. A gente pensa num atleta, fazendo uma comparação. Eu nunca fiz atividade, ou enfim, não tenho condições para bancar, para treinar e tal. E na vida real, eu tenho um sonho que eu quero atingir, que eu quero conquistar, que eu quero um cargo, um diploma. O que essas duas coisas, essas duas questões têm de similaridade e que a gente pode trabalhar, que estão trabalhadas da mesma forma pro alcance, autossuperação, acreditar em si mesmo? Eu acho que é começar, né? Eu acho que é você não já pensar no fim, mas é você começar no início. Por exemplo, quero começar uma corrida. Para eu fazer uma caminhada ou para fazer um trote, eu não preciso de um professor. Nossa, Cláudia, se a professora de educação física está falando... Não, para fazer o básico, não. A partir do momento que eu quero elevar o meu nível, é importante eu ter um professor, um profissional da área. E às vezes você vai encontrar... É uma caminhada longa. E o que acontece?
Tem gente que coloca esse ego tão forte acima de tudo. Eu nasci especial, minha mãe sempre disse que eu sou maravilhoso, que eu sou melhor que todo mundo, que eu não preciso de esforço. Ou seja, eu não trabalho a minha mentalidade para o esforço. Eu posso ter muita... Superar. Entendeu? Então, assim, qualquer arranhão, eu vou desistir. Eu não vou fazer isso, não. Por quê? Porque eu falhei. Porque o professor brigou comigo. E tem gente que desiste com muita porque o ego foi fragilizado. Você tem que colocar à frente a maestria, o aprendizado. Esse local não me acolhe, vai para outro local que te acolha. Busque um local sempre que vai te acolher. Esse local me acolhia, agora não acolhe mais. Então, assim, dentro da motivação, que aí tem outro aspecto, que é a teoria da autodeterminação, para chegar à motivação intrínseca, eu passo por um processo que é a sensação de competência, ou seja, o professor me ensinou e eu aprendi. Eu tenho capacidade de fazer uma corrida numa coordenação, num nível elevado. Pronto, aprendi. O professor não pôde ir hoje, mas ele me passou um treino. Eu tenho autonomia. Eu estou com a motivação extrínseca, comprometida. A motivação extrínseca é muito boa. A muito externa, totalmente, que eu só viso o dinheiro, eu só viso o resultado e não quero saber do processo, ela é a mais frágil de você desistir. Agora, quando eu chego na motivação extrínseca integrada, ou seja, ela já está dentro de mim, eu sei da importância, aí só falta um passo, eu me sentir acolhida. Na hora que eu tenho a sensação de pertencimento, eu chego na motivação intrínseca. Cláudia, eu só chego na motivação intrínseca quando eu sinto que eu faço parte daquele lugar. Eu faço parte daquele lugar de vela. Eu faço parte daquele local, daquele ambiente de mentoria digital. Eu faço parte daquele grupo de vôlei. Eu faço parte da empresa. Eu sinto que eu sou respeitada ali dentro. Ali eu estou intrinsecamente motivada para aquela determinada. Mas o intrínseco é fundamental, ele é muito importante. Mas muitas vezes, quando o intrínseco balança, o extrínseco integrado em mim, ou seja, eu sei a importância daquilo que eu faço. É isso que vai te manter. Então, dizem para você construir algo, demora muito tempo e eu tenho que ter a mentalidade de treinar a longo prazo. É aguentar o frio, a chuva, a dor. Tá? Então, assim, na relação de mãe, na relação de um casal, existem momentos difíceis. Quanto tempo você vai ser resiliente, vai aprender? Então, assim, em vários locais, assim, eu vou aprender a superar? Eu tenho paciência para isso? Eu tenho paciência para essa modificação? Aí eu chego lá. Tá? Então, essa caminhada de ter uma mentalidade, aí agora vou falando do atleta, né? Uma mentalidade de longo prazo é a formação do intelectual também. Eu amo ler livro, mas já desisti de ler. Então, é um momento de longo prazo. Então, você vê pessoas idosas com alta formação intelectual, acadêmica, que gostam de atividade física, pessoas que eu conheço que dirigem 4x4 há muitos anos, sabem mexer em mecânica. Então, essa mentalidade a longo prazo, então, é o início, é o meio e a continuidade, porque o fim, para mim, é o fim da vida. É o fim de tudo. Então, ter essa mentalidade de crescimento. Então, estar em um ambiente em que as pessoas têm uma visão de crescimento ao seu respeito. Não, eu estou num ambiente que a pessoa tem um pensamento de crescimento só a respeito dela, de mim ela não tem. Não é um ambiente de crescimento. Um ambiente de crescimento onde cada um sabe o que ele coloca de potência na mesa. Essa aqui é a minha capacidade. Livni, pode deixar que aqui eu faço. Cláudia, pode deixar que aqui eu faço. Né? Pode deixar que aqui eu preencho. Aqui eu consigo fazer. Eu coloco o meu ego, a minha força, a minha potência no grupo. Eu me sinto pertencente ao grupo. Ninguém racha esse grupo. Acontece que as pessoas ficam pensando no seu ego o tempo inteiro. Você me fragilizou. Às vezes a pessoa não está bem, não é pessoal. E a gente quer uma perfeição num ambiente que não existe. Tá?
Então, essa mentalidade de um processo, né, que a gente chama de TLP, treinamento a longo prazo, não adianta você fazer uma coisa muito bem feita. Você tem a mentalidade de persistir isso durante muito tempo. Eu não fui sempre uma boa professora, e tem aulas que realmente não foram boas. Mas 40 anos dando aula... No resultado total, tá positivo. Muito, muito bom. Eu posso dizer assim, sim, o resultado é muito bom. Eu tenho falas muito bonitas, muito queridas dos estudantes, né? Então, por isso que eu gosto do digital. A gente continua falando, continua colocando todo, assim, mais de 20 anos estudando motivação, né? Inclusive, eu fui premiada também na Austrália, num Outstanding, num congresso internacional de psicologia do esporte na Austrália, e apresentei um trabalho na área motivacional, uma validação de um instrumento, e ganhei o Outstanding, né? Legal. Então, assim, é algo realmente que eu sou apaixonada dessa questão de como é que... Porque as pessoas falam, muitas vezes, assim, motivar parece que está animada. Ah, você está motivada? Não, você está animada? Você está feliz? Você está ativada, né? Tem uma ativação fisiológica interna? A motivação é um processo. Existem pelo menos, assim, que eu dou aula, umas 5 teorias motivacionais. Eu estou falando um pouco de 2. Né? Ainda tem outras, né? Então, cada momento da vida tem um processo interno, né? Então, quando você fala, na aula você sempre fala algo positivo. Porque a gente fala o positivo e dá uma lapidada naquilo que o outro precisa. Não precisa vir com um rolo de pastel. Não, gente, para que isso? Porque é agressivo, né? Então, assim, eu não vou dizer que em alguns momentos a gente tem essa falha, né? Mas de ser uma constância não ajuda em nada no crescimento do grupo. Isso aí a gente vê bastante. Teve até Meu Deus, agora eu não vou saber, né? Vocês vão me ajudar ali na Copa. Que a gente viu uma seleção que estava muito mais o pessoal voltado para o próprio ego do que para o resultado. O resultado do time, né? Do time como um todo, né? Eu lembro que daí teve até... Obrigada. Foi um atleta que foi entrevistado. E daí, né, vamos ganhar... não, eu quero ganhar o melhor da Copa. Ele foi bem claro, né? Quero ganhar o melhor da Copa. E não é assim. E isso aí que acaba fazendo que o time todo perca. E isso aí eu digo. Sim. O time atletas, time de equipe de trabalho, o time de família, né? Todos esses, se não forem todos querendo o mesmo resultado, e daí, obviamente, cada um dando o seu melhor vai se destacar de alguma forma e ter ganhos de alguma forma, mesmo que sejam só pessoais, mas pro bem de toda a equipe. Isso deve ser na família, no grupo de amigos, cada um dá o seu melhor. E deixar também o outro ter a autonomia de dar o seu melhor. Porque tem gente também que não quer ver o melhor do outro. E invalida o outro o tempo inteiro. Isso não é um ambiente de crescimento, tá? Então, assim, mesmo um atleta individual, ele tem toda uma equipe ao redor dele. Mesmo um pianista, ele dependeu da limpeza do teatro, tá? Ele dependeu da acústica, ele dependeu de um arquiteto que ele nem conhece quem foi que construiu aquilo ali, da reforma de um marceneiro, para que ele esteja ali, teve todo um que nem aparece. São as pessoas que estão atrás das cortinas, tá? Então, ter essa noção de agradecimento, né? Os porteiros, que é coisa melhor do que um porteiro? Quem é que segura toda a segurança de um ambiente, né? É o porteiro que está ali. Então, assim, eu faço questão no meu trabalho de conhecer os porteiros pelo nome, de cumprimentá-los, saber como é que eles estão, de conversar com eles. Então, antes de chegar na minha sala, na diretoria, eu fico ali. E eles são ótimas pessoas, incríveis, histórias incríveis de vida, extremamente solidários, tá? Então, assim, todo mundo faz parte. Então, quando a gente acha que nós somos superiores ao outro, a gente acha que a gente não vai envelhecer ou que a gente não vai ter uma doença.
tá? Ou que a gente não vai perder as nossas forças, algum dia sendo jovem, ou mais, algum momento a gente está sem força e vai depender do outro e a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho. E não, nós dependemos sempre um dos outros. Eu sei que existem momentos que existe uma liderança, existe alguém que está à frente e é ela que vai arriscar por todos nós. Eu entendo isso, mas quando ele também deixa que cada um de nós possamos exercer dentro desse grupo o protagonismo, todo mundo se sente pertencente. E isso realmente a gente consegue um excelente resultado, tá, do grupo. E como é que eu faço se eu sou já melhor em alguma coisa? Ajuda os outros nisso. Mas no sentido, é uma competição. Na última competição, eu fui a melhor atleta, né? Ou fui a melhor equipe. Então, eu ganhei a medalha de ouro, a minha equipe ganhou a medalha de ouro na última Olimpíada. Então, eu já chego na Olimpíada seguinte como a favorita. Tu chega lá, chega se achando, né? Como é que tu vai manter o ego dos atletas, né? Mais humilde pra dizer, não, porque a gente quer vencer e a outra equipe também quer vencer. Sim, talvez sim. Todos queiram vencer tanto quanto o outro, né? Por isso que a gente precisa de uma equipe. Então, você tem um fisiologista, você tem um preparador físico, você tem um médico. E a gente nunca está no nosso ápice o tempo inteiro. Então, sempre tem algo a ser melhorado. Tem a avaliação de movimentos que não estão muito bons. Tem toda uma ciência em cima do alto rendimento. Tem avaliação de movimento na quadra. Sempre tem algo a ser melhorado. Então, eu vou estudar o que eu posso melhorar, tá? E vou observar, tá? Aí é coisa da comissão, não é a gente que vai fazer. Como está a posição dos outros times que eu vou enfrentar? Aonde estão as lacunas, aonde estão as falhas deles? Então, por isso que a gente precisa de uma baita equipe técnica. Dando assim de cabeça. Porque quando eu mostro... já chega o campeão. Não, mas não é assim não, porque eu vou mostrar os resultados para você. Olha só, tanto o levantamento que você fez, quantas falhas que você fez, quantas cortadas, né? Quantos bloqueios que você fez, como é que você pode melhorar. Então, sempre, você nunca vai estar perfeito. Nunca. Então, eu vou mostrar para você como é que você está e falo, olha, quanto que a gente tem que melhorar, qual é o tipo de treinamento. Então, o que você estava 4 anos atrás, dependendo da sua idade, né? Se você ainda estiver em boas condições, sempre há no que melhorar. Por isso que você vê times coletivos conseguindo ganhar 4, 5, 6 vezes, porque eles sempre observam, nós estamos aqui, nós podemos superar isso, isso e isso. Então, tem todo um scout de avaliação de movimento. Tá? Porque a gente nunca está estático, nem eu estou, nem o adversário. E se eu perder? Perdi. Como é que eu me supero? O que eu tenho que aprender? Quais são os exercícios? Então, assim, o movimento humano tem uma riqueza enorme de funções, de profissionais que vão ajudar na superação. Tem toda uma equipe técnica para isso. E vão mostrar onde... Então, assim, se você quiser só ir com o seu ego, você vai perder. Você vai perder. Se você não ouvir o seu técnico, se o técnico, aí é que tá. Se o técnico tiver uma visão de só valorizar a estrela do time, tá? Se um líder só valoriza alguns, as pessoas estão observando, elas não vão falar nada, mas elas observam. Você não constrói a coesão de um grupo. Como é que eu pego um grupo e transformo numa equipe? Eu tenho que saber a capacidade de cada um e valorizar. Agora, se eu separo as estrelas, eu vou dizer, é um técnico, é um líder, é um profissional visado muito ao ego. Ele não está visando a maestria do grupo. Ele está visando o ego dele, aonde ele valoriza alguns. Isso não mantém o grupo forte. É uma diferença muito grande. Então, essa maestria e ego e autorregulação tem do indivíduo para com o objetivo dele, do grupo em relação ao objetivo do grupo e do líder em relação ao grupo.
Quando o líder começa a valorizar poucas pessoas, as outras falam assim, não, você que é o rei vai lá e faz o gol. Eu não vou ajudar aqui. As pessoas percebem. Ninguém fala. A fala é algo muito novo, né, no ser humano. É muito por emoção, é muito por gesto. Então elas não vão falar nada, mas você vai ver visivelmente na filmagem de que eles não se esforçaram muito, tá? Então numa equipe de trabalho é a mesma coisa, tá? Ou na educação do filho, tem um filho preferido e outro não, o outro fala assim, não, ele que vai lá e ele é o bom, então ele que faça tudo. Tem que fazer medicina, é ele, porque ele é bom, eu vou fazer o que eu quero e vou me divertir. É verdade. A gente vê bastante isso, né? Mas eu acho interessante de time, porque, nossa, ser um líder, um treinador, tu tem que lidar com vários tipos de pensamentos, crenças, históricos, emoções, criações e o que mais, tipo... Ele é muito bem... Ele tem que ser muito bem formado. Ele tem que ser muito bem formado. Não pode ser apenas uma pessoa que gosta, tem uma pessoa muito bem formada, informada, preparada, saber comandar uma equipe, saber o que falta numa equipe, tá? Então, assim, eu posso ter, como eu falei assim, esse ego aproximação. Eu olho os grandes técnicos, o que eles fazem? O que eles fazem publicamente? Como é que é a equipe deles? E aí eu começo a me preparar desse jeito. Agora, é óbvio que lá no início, eu como técnica, eu não tenho toda essa estrutura, mas eu começo da onde eu dou conta, tá? Então, essa questão desse comportamento também é muito importante para uma equipe. Seja equipe esportiva, seja equipe de trabalho, seja qualquer grupo, tá? Familiar, de amigos... Tá? Então, assim, tem amigos preferidos. Os outros não vão estar muito agregados, né, a você como tá. E todos nós também temos as nossas preferências. Mas se eu estou montando um grupo e uma equipe, isso não deve estar muito óbvio, sabe? Eu não devo estar muito enfática nisso. Tem um técnico de basquete chamado John Wooden. Ele foi técnico de basquete ele ganhou 10 vezes o basquete universitário nos Estados Unidos. Se você for ver a história dele de liderança do grupo, se não me engano, ele coloca uma pirâmide, se não me engano, é na terceira camada que ele vai falar de treinamento, habilidade. A base é comprometimento, assiduidade, colaboração, apoio, amizade. Essa é a base ele falou, eu quero pessoas assim. Eu não quero uma estrela no meu time, a não ser que eu saiba o que essa estrela vai fazer com as outras pessoas. Se ele não sabe o que ele vai fazer, eu não quero uma estrela, porque não existe numa equipe de basquete uma pessoa que brilhe sozinha. Vai sempre precisar de... Todo mundo é necessário dentro desse grupo. Então, se a gente monta um grupo de trabalho, Livni, não pode, sabe? Mas eu prefiro trabalhar com a fulana. Não, mas isso é visto. Então, a outra pessoa já amolece mais o corpo. Não vai estar integrado. Então, a sensação de pertencimento é fundamental. A sensação de comprometimento, de autonomia, competência, poder ser mostrada é fundamental para chegar no intrínseco. Isso aí que eu vejo na minha experiência, eu já liderei equipe, até porque eu já tive loja, tinha minha equipe, mas percebo também com os filhos que uma vez a gente dizia que tinha que ser o mesmo tipo. Claro, a liderança, a nossa essência é única, mas saber lidar com cada um de uma forma. Porque eu vejo eles são tão pequenos, 2 e 4 anos. Só que um deles tem uma personalidade totalmente diferente do outro. Enquanto uma toda delicada, e que tu tem que falar assim, senão já fica meio dodói. Mas tu tem que cuidar para não ser muito dodói, para também não ser aquelas pessoas que se ofendem com tudo, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Enquanto o outro, tu vai lá, um pouquinho diferente, né? Mais da brincadeira, aí ele acaba cedendo, né? Ou obedecendo, ou enfim, fazendo aquilo que a gente ensina, né? E isso aí também é para a equipe. Eu investi minha equipe,
cheguei a ter 5 pessoas trabalhando comigo. Então, eram poucas, mas eram completamente diferentes umas das outras. E que cada um, porque eu sempre chamava, tinha reunião do grupo, mas eu sempre tinha reuniões individuais. E cada um eu tinha que tratar de uma forma para exigir a equipe de vendas. Então, para exigir o resultado de um, tinha que ser muito mais amorosa, muito mais mãe, né? Enquanto do outro eu tinha que ser, né, muito mais exigente para todos, mas assim, muito mais enfática. Como assim, né? E esse resultado, né? E que era isso que fazia ele se mexer. Só que se eu falasse da mesma forma com o outro, se ofenderia e não alcançaria os resultados que eu estava induzindo eles a... E tem outros que você força, ele não se incomoda, né? E tem... E ri e tal, né? Não tá nem aí. Cada um é de um jeito, né? Que precisa, né? Cada um é de um jeito. Não tem uma regra, né, para lidar com o outro, né? E vai mudando também. A gente vai aprendendo como é que lida melhor, né? Então, assim, seus filhos vão mudar ainda bastante. Então, cada hora, assim, como é que eu falo com ele? Como é que eu converso com ele, né? Como é que você vai aprender ainda muito. A caminhada é muito... Que bom, né? Falaram isso, né? Mas, nossa, às vezes eu acho que... eu tenho tanto para ensinar, eu quero ensinar. Calma. Mas você vai ensinar. Mais aprendo. Você vai ensinar a vida inteira. Mais aprendo, porque às vezes eu tenho umas... eu ensino algumas coisas, eu acho que estou fazendo alguma coisa, de repente você tá aprendendo. Uma resposta. É muito legal isso, né? Sabe? Eu fico... Muito legal. De onde é que tu tirou isso? É incrível, como? Né? É encantador. Eu vejo assim, 20 anos dando aula de um tema, de repente o aluno que acabou de entrar ali, segundo semestre, faz uma pergunta, eu falo, gente, eu nunca pensei nisso. É tão interessante, né? É muito interessante. Eu gosto muito dessa troca, né? Que o outro ensina pra gente, né? É verdade. Que legal, tu falou dos teus amigos, né? Tu também tem amigos de vários tipos. Tem no Rio, tem em Brasília, né? Que eu sou nascida e criada no Rio. Então tenho queridos amigos lá no Rio. Tem uma diversidade Brasília, cada um é de um lugar do Brasil, né? É muito interessante. Tem os amigos atletas também, que tem uns amigos peruanos muito queridos até hoje, alguns de São Paulo também. Minha família é de São Paulo. Então tem um pouquinho em cada canto. Fui atleta desde dos 12, então assim, já adolescente fui para o México, fiz amizades também incríveis lá, de pessoas, já fiquei um mês lá, aprendi muito, eram 60 países, durante um mês, jogando. Para mim também foi outro divisor de água, sabe? Ter ido até o México e tinha amigos da Colômbia, do Peru, que são amigos até hoje, do Chile, da Venezuela, muito legais, muito bom, do México, o que mais? Da América Central, e ficamos um mês ali e aprendi muito assim sobre... Imagina, 60 países num local tão pequenininho, né? Vi vestimentas. E foi interessante porque foi 6 anos depois da Copa de 70. Os mexicanos apaixonados pelo Brasil. Pelé jogou, Tostão, né? Então, quando nós chegamos, o estádio inteiro levantou, mais do que o México, e todo mundo começou a gritar Brasil, Brasil, Brasil. Fiquei toda arrepiada. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Eu tinha 16 anos, né? Porque o Brasil teve aqui, ele jogou aqui e eles são apaixonados pelos brasileiros, né? Nossa, então assim, aí fui nas pirâmides. Imagina, com 16 anos você viver tudo isso, né? 60 países, um mês, fazendo amizade com a América Latina. Aí dali eu acho que eu já tinha sido bandeirante, fadinha, dali eu comecei a querer viajar, conhecer. Então, com meu primeiro semestre de férias da universidade, eu coloquei uma mochila e fui viajar 3 meses pela América do Sul. Nossa! Isso em 1980, verão de 81, imagina, né? Fazer caminho dos Incas. Fazer caminho dos Incas, então, porque tanto eles falarem, né, dos países deles, que eram lindos, que eram maravilhosos, que eram incríveis, então o Brasil era todo ligado por trem, né? O Brasil, a América do Sul, era toda ligada por trem. Então, mesmo quem não tinha dinheiro, chegava fácil ao Peru.
E aí tinha alguns cariocas que iam até Lima para pegar onda, né? Que é um local de surf, né? E aí eles iam com prancha nos trens, eram muito jovens, era um continente bem seguro, né? Então vários jovens até o Peru, depois dali fui para a Amazônia, aí da Amazônia fui para o Nordeste, aí fui acampando. Menino, foi assim uma viagem tão forte para mim, e isso começou porque... Lembra que eu falei, eu quero sair de casa. Então você é atleta. Eu não era atleta. Daqui a 3 anos eu começo a ganhar. Daqui eu começo a... Vou viajar, vou conhecer gente, né? Conseguir bolsa, melhores colégios do Rio de Janeiro. Gente, então a vida é um experimentar, sabe? É um experimentar de oportunidades e de histórias, de experiências, né? Então tem muita história, né? Eu não sou nova, né? Então eu gosto de viver. Então tem história aqui até amanhã de manhã, Livne. Eu adoro ouvir, saber e também compartilhar um pouquinho, né? Às vezes a gente... Tudo isso que a gente é hoje... resultado de tudo isso. É resultado de tudo lá atrás e mais um pouco, né? Verdade. Muito bem, Cláudia. Fiquei muito feliz. Agora deu até uma esfriada aqui, já perdemos o nosso pôr do sol, mas foi uma visita extremamente... Para mim, um prazer. Agradável. Eu adorei te conhecer pessoalmente. Eu também. Aqui, né, o meu esposo também, que está aqui nos bastidores. Muito simpático, muito simpático. E o Diego, né, atrás das câmeras, mas que fazem o Livnicast acontecer. Mas, legal. Graças a Deus, muito obrigada por ter nada. Sucesso no seu podcast. Muito obrigada. Eu me sinto privilegiada, porque acho que eu fui a única que vim aqui, né, na vinícola. Sim. Então, assim, desculpa quem não veio. Sim, foi. A gente disse, não, tem que fazer uma... Ela veio de Brasília, né? Tudo bem que tinha alguma outra atividade. Sim. Isso, mas ela veio. Sim. Até Caxias foi por causa disso. Foi. Então, é um privilégio para nós e né, você tem que agradecer da melhor forma possível. E que tenhamos outra, né? E a vinícola é incrível, lindo lugar que vocês escolheram. Muito bonito. E eu espero voltar. E que seja apenas o início, viu? De uma Menina, você tá gelada. Tadinha. Eu tô quentinha, né? Sim, mas eu acho que enfim, Cláudia, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada também pelo convite. Muito bem-vinda. Você viu que eu gosto de conversar, né? Sim. Fechou todas, então. Fechou todas. Né? Quero agradecer ao Juliano, ao Diego também. Muito obrigada. Embarcam nas loucuras. E agradecer a você também que esteve aí com a gente. Esse foi um Livnicast gravado, né? Mas que agora que você está assistindo, possa acompanhar e também mandar para outras pessoas que você acha que esse conteúdo é interessante. E se não se inscreveu ainda, se inscreve ali no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz, porque estamos precisando de inscritos, né, Cláudia? Para te encontrar, a Cláudia também tem um canal no YouTube. Tem um canal que é a doutora Cláudia Goulart e tem o Instagram Cláudia Goulart, mas o arte, ele tem um pontinho que separa. Então é Cláudia Goul, G-O-U-L .arte. Estou começando, mas estou me divertindo muito. Sim, é sempre muitas descobertas. Sim, conhecer pessoas novas, outras pessoas. É muito interessante, né? Eu estou amando esse mundo da internet. Você conhece muita gente legal. Estou amando. Tão diferente. Tem, não é? Nossa turma dá pra ver. Nossa! Tanto de idades quanto... de vida, de experiência. Nossa, é muito rico, né? Eu amo saber a história do outro, né? Agora eu vou saber a sua quando acabar aqui as câmeras. Eu vou te contar. Tá. Certo, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. E fique ligado que toda semana, praticamente toda semana, nós temos convidados novos e assuntos muito especiais, especialmente para você. Tchau.